Bom dia, irmãos. Paz do Senhor, amém? Estamos aqui no nosso minuto devocional deste domingo e estaremos lendo o texto de Êxodo, capítulo 3, 3 versículos apenas, o 13, o 14 e o 15. Êxodo 3, a partir do versículo 13. Vou estar lendo na NVI. Diz assim: Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: O eu sou me enviou. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual eu serei lembrado de geração em geração. Irmãos, esse versículo de Êxodo, ele está dentro de um contexto onde Moisés ele é chamado pelo Senhor para libertar o povo de Israel, né? Moisés ele foi usado pelo Senhor para que o povo de Israel fosse liberto da escravidão do Egito. E nesse texto, aquele famoso texto da sarça ardente, né? Onde Moisés está pastoreando ali as ovelhas do seu sogro, ele vê uma sarça pegando fogo, mas não sendo consumida por ele, e quando ele se aproxima, é que o Senhor o chama para ele poder estar libertando o povo de Israel. Se nós lemos no começo desse capítulo, o Senhor diz que viu o povo de Israel sendo oprimido e que irá libertá-lo da sua escravidão. E aí Moisés, ele pergunta: mas pai, como eu posso, quem sou eu para chegar diante de Faraó e pedir a libertação do povo de Israel? E Deus diz que ele não iria sozinho, que o Senhor estaria com ele, né? E logo depois Moisés pergunta isso que nós lemos aqui, tipo, que eu vou dizer, pai? Quando eles me perguntarem qual é o teu nome, quem és tu, o que eu direi? E aí vem essa frase do Senhor, uma frase poderosa que diz: Eu sou, né? Ou em algumas outras traduções diz: Eu serei. E aí, irmãos, nós estamos no mês de agosto, no mês da juventude, também no mês do aniversário da igreja, e nós vamos estar pensando um pouquinho sobre essa frase do Senhor, né? Eu sou, né? Vamos estar refletindo um pouco sobre o que significa esse nome que o Senhor se apresenta a Moisés, eu sou. E esse nome, meus irmãos, ele deriva no original, no grego, de duas palavras que significam também eu sou. Mas aqui, quando essas palavras aparecem juntas no grego, elas estão querendo dizer eu sou e mais ninguém é, né? Ou seja, o Senhor está dizendo que Ele é nome sobre todo nome, que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Naquela época, né, e até mesmo hoje em dia, os deuses das outras nações, eles são deuses da água, do fogo, eles têm essas definições. Porém, o Senhor, Ele é soberano sobre toda a terra. Foi muito bom, não foi combinado não, viu, irmãos? A gente cantou que nosso Deus é soberano e essa é a mensagem que o Senhor queria trazer para o povo de Israel, que Ele é soberano, que Ele é Rei dos Reis, que Ele é Senhor dos Senhores, né? E num comentário de um escritor chamado Charles Henry, do Novo Testamento, ele diz que o Senhor se apresentava a Israel de diversos nomes, como Jeová Shalom, Jeová Jireh, que eram nomes que significavam coisas que eles precisavam fazer naquele momento, né? Eram nomes que estavam dizendo para os israelitas algo que eles precisavam naquela hora. Mas esse eu sou, ele é como um cheque em branco do Senhor. Ele é todo poderoso, sempre, e em toda a história de Israel e da nossa igreja. E é isso que nós queremos trazer para os irmãos, que o eu sou, ele é tudo que a nossa igreja precisou nesses 50 anos, tudo que a juventude precisa para prosseguir e tudo que nós precisamos como igreja para ter mais 50 anos, para ter mais anos que o Senhor tem para nos dar. E o que nós temos feito diante desse eu sou, desse todo-poderoso que Ele é? O que nós temos correspondido a tão grande nome, a tão grande soberania, a tão grande poder? Ou nós temos temido, ou nós temos ficado despreocupados com aquilo que tem passado sobre nós, né? Esse nome eu sou, ele é um nome muito importante para que nós possamos ter fé diante do Senhor, diante dos nossos desafios, diante daquilo que nós iremos passar. Então, nesta manhã, o nosso minuto devocional, ele é sobre essa frase do Senhor. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Deus da paz, eu sou o Deus do amor,
Eu sou aquele que sustentou a nossa igreja, a sua igreja por 50 anos e que permanecerá sustentando até que for da vontade dele. Então, meus irmãos, será um mês muito abençoado. Nós teremos jovens como eu aqui, né? Talvez não tão nervosos, né? Mas teremos bastante jovens pregando a palavra do Senhor. Estaremos refletindo sobre quem o Senhor é para nós, quem Ele já foi e quem Ele será ao decorrer da nossa história como igreja. E, meus irmãos, é muito lindo quando nós pensamos que esse eu sou de Deus, ele é realmente um cheque em branco para nós. Ele diz que ele será quem nós precisamos que ele seja. Então, se nós precisamos que ele seja justiça para os nossos pecados, ele será. Se nós precisamos que ele seja amor para quando nós estivermos tristes ou prevalecendo diante de alguma dificuldade, ele será. Essa frase do Senhor, ela diz que, independentemente daquilo que nós precisamos, ele será para nós. Isso deixa a nossa existência leve, deixa a nossa existência tranquila, porque nós, como filhos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, temos a oportunidade de nos agarrar ao conceito de que, independente daquilo que nós passamos, ele proverá. E a nossa igreja percebeu isso ao longo dos seus 50 anos, né? Muitas foram as lutas, as dificuldades, mas as portas permaneceram abertas, porque quem sustenta essa obra e as nossas vidas é o Senhor. Então, que nesse mês de gratidão aos 50 anos, neste mês de juventude, né, de nós refletirmos sobre o futuro da nossa igreja, nós possamos ter essa base, esse firmamento de que o Eu Sou nos enviou e Ele permanecerá sustentando a obra e as nossas vidas. Amém? Antes dos aniversariantes, vamos estar orando. Os irmãos percebem que eu sempre esqueço de orar, né? Passo para os aniversariantes, ninguém ora. Mas hoje vamos estar orando aí pelo nosso minuto devocional, amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse minuto devocional que tivemos. Obrigado, Senhor, porque há muitos anos atrás o Senhor disse para o teu povo, eu sou, que significa que o Senhor era tudo que eles precisavam naquele momento. Por isso, Pai, te pedimos de todo o coração para que nós possamos ter isso enraizado nas nossas mentes, nos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sustentou esta casa, Senhor, durante esses 50 anos que estaremos comemorando. O Senhor sustentou as nossas vidas dia após dia. E pedimos, Senhor, para que ao longo de toda a nossa existência como igreja, como indivíduos, nós possamos saber que o Senhor é tudo o que precisamos. O teu povo precisou de pão no deserto, precisou de água, precisou de proteção, precisou que aquele mar fosse aberto e depois fosse fechado. E foi exatamente o que o Senhor fez, Pai. Não porque nós merecemos, mas porque Tu és Deus bondoso, é Deus de compaixão, é Deus de misericórdia e graça, apesar de nossos pecados. Por isso, Senhor, nos rendemos diante de Ti e clamamos, Senhor, pela Tua graça. Te clamamos para que nós possamos permitir que o Senhor seja tudo o que precisamos, Pai, para que ao longo dessa vida possamos cumprir a Tua vontade, o Teu querer, caminhar contigo, Te agradar e verdadeiramente, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Permanece conosco nesta manhã, Senhor, e que essa mensagem possa ecoar não somente por esse dia, por esse mês, mas por toda a nossa vida. Te amamos muito, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.